Exercício. Um logaritmo de x na base 10 é igual a 3. Pela definição de logaritmo, base elevada ao resultado é igual ao número. Logo, 10 elevado a 3 é igual a x, ou seja, 10 elevado a 3, questiones x 1000. Questiones. Resposta. X é igual a 1000. Exercício 2. Logaritmo de x na base 2 é igual a 5. 2 elevado a 5 é igual a x. 2 elevado a 5 é x 32. X é igual a 32. Exercício 3. Logaritmo de 81 na base 3 é igual a x. 3 elevado a x é igual a 81. Sabemos que 3 elevado a 4 é mais 81. Então, x elevado a 4, x é igual a 4. Exercício 4. Logaritmo de x na base 4 é igual a 2. 4 elevado a 2 é igual a x. 4 elevado a 2. Que avacha x 16. Que avacha x. Resposta. X é igual a 16. Exercício 5. Logaritmo de 100 na base 10 é igual a x. Logaritmo de 100 na base 10 é igual a x. 10 elevado a x é igual a 100. 10 elevado a 2 é igual a 100. Logo, x é igual a 2. Resposta. X é igual a 2. Exercício 6. Logaritmo de x na base 5 é igual a 0. Logaritmo de x na base 5 é igual a 0. 5 elevado a 0 é igual a x. 5 elevado a 0 é igual a x. 1 é igual a x. Resposta. X é igual a um exercício 7. Enunciado. Logaritmo de x na base 2 é igual a 3. Equação por extenso. Logaritmo de x na base 2 é igual a 3. Resolução. 2 elevado a 3 é igual a x. 2 elevado a 3 é igual a x. 8 é igual a x. Resposta. X é igual a 8. Exercício 8. Enunciado. Logaritmo de 1 na base x é igual a 0. Equação por extenso. Logaritmo de 1 na base x é igual a 0. Resolução. Sabemos que o logaritmo de 1 em qualquer base positiva diferente de 1 é sempre 0. Logo, x pode ser qualquer número real positivo diferente de 1. Resposta. X é qualquer número real positivo diferente de 1. Exercício 9. Enunciado. Logaritmo de x na base 9 é igual a 2. Equação por extenso. Logaritmo de x na base 9 é igual a 2. Resolução. 9 elevado a 2 é igual a x9 elevado a 2. Igual a x81. E da x. Resposta. X é igual a 81. Exercício 10. Enunciado. Logaritmo de 64 na base 2 é igual a x. Equação por extenso. Logaritmo de 64 na base 2 é igual a x. Resolução. Em 2 elevado a x é igual a 64. Sabemos que 2 elevado a 6 é só 6. Logo, yes, é aí 6. Resposta. X é igual a 6. Agora, vamos fazer outra lista de exercícios. Exercício 1. Calcule. Logaritmo na base 10 de 100. Resolução. Logaritmo na base 10 de 100 é igual a x, o que significa que 10 elevado a x é igual a 100. Como 10 elevado ao quadrado é igual a 100, então, resposta. Logaritmo na base 10 de 100 é igual a 2. Exercício 2. Calcule. Logaritmo na base 2 de 16. Resolução. Logaritmo na base 2 de 16 é igual a x, o que significa que 2 elevado a x é igual a 16. Como 2 elevado à quarta potência é igual a 16, então, resposta. Logaritmo na base 2 de 16 é igual a 4. Exercício 3. Calcule. Logaritmo na base 3 de 27. Resolução. Logaritmo na base 3 de 27 é igual a x, ou seja, 3 elevado a x é igual a 27. Como 3 elevado ao cubo é igual a 27. Então, resposta. Logaritmo na base 3 de 27 é igual a 3. Exercício 8. Calcule. Logaritmo na base 7 de 49. Resolução. Logaritmo na base 7 de 49 é igual a x, ou seja, 7 elevado a x é igual a 49. Como 7 elevado ao quadrado é igual a 49. Então, resposta. Logaritmo na base 7 de 49 é igual a 2. Exercício 9. Calcule. Logaritmo na base 2 de 1. Resolução.
Logaritmo na base 2 de 1 é igual a x, ou seja, 2 elevado a x é igual a 1. Como 2 elevado a 0 é igual a 1. Então, resposta. Logaritmo na base 2 de 1 é igual a 0. Exercício 10. Calcule. Logaritmo na base 9 de 81. Resolução. Logaritmo na base 9 de 81 é igual a x, ou seja, 9. Mais alguns exercícios para treinar. Exercício 1. Calcule. Logaritmo na base 2 de 32. Resolução. Logaritmo na base 2 de 32 é igual a x, ou seja, 2 elevado a x é igual a 32. Como 2 elevado à quinta potência é igual a 32, então, resposta. Logaritmo na base 2 de 32 é igual a 5. Exercício 2. Calcule. Logaritmo na base 3 de 9. Resolução. Logaritmo na base 3 de 9 é igual a x, ou seja, 3 elevado a x é igual a 9. Como 3 elevado ao quadrado é igual a 9. Então, resposta. Logaritmo na base 3 de 9 é igual a 2. Exercício 3. Cálcule. Logaritmo na base 4 de 1. Resolução. Logaritmo na base 4 de 1 é igual a x, ou seja, 4 elevado a x é igual a 1. Como qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Então, resposta. Logaritmo na base 4 de 1 é igual a 0. Exercício 4. Calcule. Logaritmo na base 5 de 125. Resolução. Logaritmo na base 5 de 125 é igual a x, ou seja, 5 elevado a x é igual a 125. Como 5 elevado ao cubo é igual a 125. Então, resposta. Logaritmo na base 5 de 125 é igual a 3. Exercício 5. Calcule. Logaritmo na base 10 de 1 milésimo. Resolução. O número 1 milésimo equivale a 0,001. Logaritmo na base 10 de 1 milésimo é igual a x, ou seja, 10 elevado a x é igual a 0,001. Como 10 elevado a menos 3 é igual a 0,001. Então, resposta. Logaritmo na base 10 de 1 milésimo é igual a menos 3. Exercício 6. Calcule. Logaritmo na base 6 de 636. Resolução. Vamos verificar. 6 elevado a x é igual a 636. 6 ao quadrado é 36. 6 ao cubo é 216. E 6 à quarta potência é 1296. Nenhum valor de x inteiro resolve a equação. Portanto, resposta. Logaritmo na base 6 de 636 não é um número inteiro. Exercício 7. Cálcule. Logaritmo na base 3 de 81. Resolução. Logaritmo na base 3 de 81 é igual a x, ou seja, 3 elevado a x é igual a 81. Como 3 elevado à quarta potência é igual a 81, então, resposta. Logaritmo na base 3 de 81 é igual a 4. Exercício 8. Calcule. Logaritmo na base 8 de 64. Resolução. Logaritmo na base 8 de 64 é igual a x, ou seja, 8 elevado a x é igual a 64. Como 8 ao quadrado é igual a 64. Então, resposta. 2. Exercício 9. Calcule. Logaritmo na base 10 de 1 milhão. Resolução. Logaritmo na base 10 de 1 milhão é igual a x, ou seja, 10 elevado a x é igual a 1 milhão. Como 10 elevado à sexta potência é igual a 1 milhão. Então, resposta. Logaritmo na base 10 de 1 milhão é igual a 6. Exercício 10. Cálcule. Logaritmo na base 2 de 8. Resolução. Logaritmo na base 2 de 8 é igual a x, ou seja, 2 elevado a x é igual a 8. Como 2 ao cubo é igual a 8. Então, resposta. Logaritmo na base 2 de 8 é igual a 3. Gente, antes de terminar a aula de hoje, eu queria conversar um pouquinho com vocês, com calma. Eu sei que a palavra logaritmo assusta. Só de ouvir, muita gente já pensa: isso deve ser muito difícil, ou nunca vou entender isso.
Mas deixa eu te dizer uma coisa muito importante. Isso não é verdade. Logaritmo não é nenhum bicho de 7 cabeças. É apenas uma nova forma de enxergar o que você já conhece: potências e exponenciais. Pensa comigo. No começo, lá no fundamental, multiplicar era complicado. Depois veio fração, depois equação, e cada vez que algo novo aparecia, parecia impossível. Até a gente praticar, ver com outros olhos, respirar fundo e entender. Logaritmo é assim também. É só mais uma ferramenta matemática. Uma linguagem diferente para resolver certos problemas. E como qualquer linguagem, você aprende com o tempo, com paciência, com prática. E principalmente, com tranquilidade. É importante não ter medo. O medo te bloqueia. E aqui na sala, no nosso espaço de aprendizagem, o erro não é um inimigo, é parte do processo. Errar, tentar de novo, perguntar, refazer, tudo isso é aprender. Então, se hoje você ficou um pouco perdido ou se sentiu inseguro, respira. Não tem problema. É normal. Você não precisa entender tudo de primeira. Ninguém entende. Mas com o tempo, com dedicação e com a mente aberta, as coisas se encaixam. Aprender logaritmo para muita gente parece um bicho de 7 cabeças. Mas olha, não precisa ser assim. Dá para encarar isso de boa se a gente entender a lógica por trás antes de sair decorando coisa. Primeira coisa, logaritmo nada mais é do que a forma inversa da potência. Tipo, se você sabe que 2 elevado a 3 dá 8, então o logaritmo de 8 na base 2 é 3. É só uma forma de perguntar: qual número eu coloco como expoente de 2 para dar 8? Pronto, isso é o logaritmo. Só de entender isso já é meio caminho andado. A partir daí, a dica é não sair logo tentando resolver equações malucas, mas sim reforçar bem esse conceito de base, potência, e o que significa inverter esse processo. Outra coisa que ajuda muito é trabalhar exemplos reais. Sabe aquelas escalas como a Richter, que mede terremotos? Ou até o pH da água? Tudo isso usa logaritmo. Então, se você conseguir ligar isso à vida real, seu cérebro para de tratar logaritmo como uma entidade alienígena e começa a entender que ele está presente em várias coisas que fazem sentido. Dá até para brincar com música, porque a percepção do volume também é logarítmica. Se você gosta de música, já é um jeito divertido de se conectar. Agora, vamos falar sobre medo. Muita gente trava quando vê a palavra log. Mas sabe o que é engraçado? Muita gente decora log de A na base B é igual a C, mas não entende o que isso quer dizer. Então, em vez de decorar fórmula, tenta recontar ela com suas próprias palavras. Tipo, o logaritmo é uma perguntinha. Que número elevado a isso dá aquilo? Fica muito mais fácil guardar e aplicar depois. Tem uma outra parada legal de fazer, que é brincar com jogos de potências. Você pega alguns números, tipo 2, 4, 8, 16, e tenta lembrar de onde eles vieram. Aí você começa a enxergar padrões, tipo 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8, então o logaritmo de 8 na base, 2 é 3. Isso ajuda demais a visualizar. E sim, visualizar é uma baita dica. Desenha, faz tabelinha, monta gráfico. Logaritmos crescem devagar, diferente das exponenciais que disparam. Quando você vê isso no papel, tudo começa a fazer sentido. Ah, e por falar em gráficos, outro jeito massa de aprender é usando software. Pode ser GeoGebra, Desmos ou até mesmo uma planilha no Excel. Você digita umas fórmulas ali e vê o comportamento do logaritmo ao vivo. Isso dá uma clareza absurda, porque você começa a ver como a curva se comporta, onde ela cresce, onde ela desacelera, onde ela nunca chega. Parece mágica no começo, mas logo vira lógica. Agora, não dá para fugir da prática. Mas prática mesmo. Não é fazer 200 exercícios iguais. É pegar um probleminha novo e tentar entender o porquê de cada passo. E se errar? Maravilha! O erro é um professor disfarçado. Tenta identificar onde você errou, volta no conceito, revisita aquele exemplo mais simples. Não adianta querer correr com logaritmo sem estar firme no básico de potência. É tipo querer correr antes de aprender a andar. E sobre decorar propriedades? Calma. Elas vêm com o tempo. Tipo, log de um produto vira soma. Log de uma divisão vira subtração. E log de uma potência? Vira multiplicação do expoente. Essas coisas são úteis, mas só se fizerem sentido para você. Não vale decorar no vazio. Então tenta brincar com elas
Pega uns exemplos com números pequenos e vê se a propriedade bate mesmo. Quando você vê que aquilo funciona, seu cérebro guarda com mais carinho. Outra coisa que é bem bacana é ensinar alguém. Pode ser um amigo, pode ser seu cachorro. Tá bom, o cachorro não vai entender, mas você vai. Quando você tenta explicar com suas palavras, você força seu cérebro a reorganizar o conteúdo. Aí você percebe que sabe mais do que achava. Ou descobre onde ainda precisa clarear. E claro, vídeos. Tem muitos canais no YouTube que explicam logaritmo de forma descontraída, com humor, com historinhas, com analogias criativas. Procura por isso. Às vezes um professor no quadro não conecta com você, mas um vídeo animado sim. Não tem vergonha em procurar outro jeito de entender. Cada um aprende de um jeito. Você também pode escrever suas próprias anotações, como se fosse um manual de instruções para um amigo. Nada de copiar fórmula do livro. Escreve como se estivesse ensinando alguém que nunca ouviu falar disso. A linguagem vai ficar mais simples e acessível, e você vai descobrir que entende muito mais quando traduz para o seu idioma. Se bater cansaço ou raiva, dá um tempo. Não adianta empurrar conteúdo quando a cabeça está cheia. Vai tomar um café, ouvir uma música, dar uma volta. Depois volta com calma. Logaritmo não vai fugir. Na real, ele nem se move. Só cresce devagarzinho no gráfico, lembra? E uma dica meio óbvia, mas que muita gente esquece. Não pule os exercícios fáceis. Eles são os que te ensinam o raciocínio. Quando você entende o simples, o difícil vira só um monte de simples empilhado. E sim, tem exercício chato, mas todo músculo cresce com repetição. O cérebro também. Não tenha medo de pedir ajuda. Seja de um colega, de um professor, ou até mesmo aqui comigo. Às vezes, uma explicação diferente é tudo o que você precisa para fazer a luz acender. Não é vergonha não saber. A vergonha seria fingir que sabe e sair por aí com um log de 100 na base 10 virando 50. Spoiler, não é 50, é 2. E por fim, lembra, você já venceu coisas muito mais difíceis do que logaritmo. Isso aqui é só um desafio novo que você vai descomplicar aos poucos. Não tem pressa, tem processo. E esse processo pode sim ser leve, divertido e até prazeroso. Matemática é como aprender a dançar. No começo a gente tropeça nos passos, mas com prática, ritmo e paciência, a gente desliza. Se quiser, depois eu te passo um resuminho só com os pontos práticos, mas acho que esse papo já dá uma boa clareada. Bora desmistificar esse tal de log, porque no fim das contas, ele só quer te mostrar de onde vêm os expoentes. E isso, sinceramente, é bem menos assustador do que parece.